Irmãos, como o Will comentou, nós estamos há alguns dias do aniversário da Reforma Protestante. Esse ano se completam 502 anos da Reforma. A maioria aqui, eu acredito que saiba da história. A igreja estava vivendo dias tenebrosos e completamente afastada das Escrituras. E no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero pregou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E ele pregou com martelo e prego mesmo, não foi falando não. Ele pregou ali as 95 teses impressas na porta, se colocando contra os abusos da igreja e denunciando as heresias e os desvios da igreja na época, e se posicionando contra principalmente a venda de indulgências, A indulgência era basicamente um documento fornecido pela igreja, assinado, carimbado pela igreja, que, segundo eles, e essa é uma das grandes mentiras, da época, mas segundo a igreja, aquele pedaço de papel garantia a entrada no céu. Então você poderia comprar aquele documento, em seu favor ou em favor de alguém, de um amigo, de um parente, de alguém que você gostasse muito, alguém que estivesse no purgatório, Purgatório também é outra grande mentira contada. Alguém que estivesse no meio do caminho, não foi nem para o céu nem para o inferno, estivesse ali esperando alguma coisa, você fosse lá e comprasse aquele papel, aquele documento, aquele seu amigo, aquele seu parente ia para o céu, Então, Lutero quer dar um basta em todas essas mentiras que a igreja da Idade Média propagava, e ele escreve então essas 95 teses combatendo tudo isso, e prega na porta do castelo. E é por isso que nós consideramos que nesse dia, no dia 31 de outubro de 1517, deu-se início à Reforma Protestante. A maioria dos irmãos aqui sabem também que uma grande marca da Reforma são as 5 solas. E é sempre bom nós relembrarmos o que são as 5 solas, quais são, É uma doutrina, são doutrinas muito importantes para a vida cristã. As 5 solas são o sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; solus Christus, somente Cristo; sola Escritura, somente a Escritura; e o soli Deo gloria, a glória somente a Deus. As 5 solas são consideradas os 5 pilares da Reforma, e são também o resumo do resumo das 95 teses de Lutero. Eu tive a oportunidade no ano passado, também nessa época, de falar com os irmãos sobre o soli Dei gloria. E hoje eu gostaria de falar sobre a graça. Nós vamos falar um pouco sobre a fé também, mas especificamente sobre a graça, e por isso o tema, por causa da graça. E vamos falar baseados em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Existem muitos textos que apontam o somente a graça, que apontam o somente a fé, como verdades bíblicas. Mas, irmãos, para mim, esse texto de Efésios, ele sintetiza muito bem essas duas verdades. Eu digo que, se não houvessem outros textos que falassem sobre isso nas Escrituras, somente esse texto de Efésios já seria suficiente para colocar em absoluto descrédito a doutrina da salvação por obras. Se em toda a Escritura não houvesse nada mais que falasse sobre a salvação pela graça ou a salvação pela fé, e existem muitos outros textos,
Mas se não houvesse somente esse trecho da carta de Paulo aos Efésios, já colocaria em descrédito a doutrina da salvação por obras. É um texto muito conhecido, boa parte já sabe decor, mas eu quero ler com os irmãos. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A última vez que eu preguei, algumas semanas, eu falei para os irmãos sobre a maneira como Paulo inicia as suas cartas às igrejas. Eu comentei que antes de tratar especificamente dos assuntos que Paulo tinha para tratar com as igrejas, muitas vezes ele tinha que tratar ali, nós vemos isso nas cartas, ele tinha que tratar pecados da igreja, ele tinha que dar orientações à igreja, mas antes disso, Paulo sempre lembra aqueles irmãos para quem ele está escrevendo, de quem eles são em Cristo Jesus. Antes de falar dos problemas da igreja, antes de orientá-los, Paulo sempre vai lembrá-los de quem eles são em Cristo e da obra de Cristo Jesus na vida deles. E o que Paulo está fazendo aqui nos versos que lemos é exatamente isso. Ele está reafirmando a salvação daqueles irmãos. Na verdade, nesse capítulo, no capítulo 2 de Efésios, do começo ao fim, Paulo vai tratar essencialmente sobre salvação. No início do capítulo, no verso 1, ele lembra os irmãos que antes de Cristo os encontrar, eles estavam mortos nos seus pecados. Então no verso 1 ele vai dizer, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, e Paulo de forma breve ele relata a condição daquelas pessoas, daquela igreja, e também, meus irmãos, relata a nossa condição, quando ainda estávamos sem Cristo, quando Cristo ainda não havia nos encontrado. O fato é que todos nós estávamos mortos espiritualmente, antes de o Espírito Santo nos convencer da nossa imundície, antes do Espírito Santo nos convencer do nosso pecado, antes do Espírito Santo nos convencer de que nós precisamos e que nós precisávamos de um Salvador, de um Redentor. Todos nós éramos mortos, não havia vida em nós antes de Cristo. Até que, conforme Paulo fala no verso 5, Deus nos concedeu vida em Cristo. E aqui no verso 5 ele fala pela primeira vez, pela graça vocês são salvos. No verso 6 ele diz que fomos literalmente ressuscitados por Deus em Cristo Jesus, na obra de Cristo. E no verso 8 que nós lemos, ele volta a dizer, ele repete, porque pela graça vocês são salvos. A graça então é a causa da salvação, a graça de Deus em Cristo nos salva, por causa da graça nós fomos salvos. Eu acredito que a maioria saiba a definição mais comum de graça. Quando nos perguntam o que é graça, normalmente nós respondemos que graça é um favor imerecido, não é? E a ideia hoje, irmãos, é pensar um pouco mais sobre esse favor, sobre o que é esse favor imerecido da parte de Deus. A graça, irmãos, portanto, é esse presente que vem de Deus para nós, vem do alto, vem do Senhor em nosso favor. Não há absolutamente nada que nós pudéssemos fazer
para merecer isso, para merecer esse favor de Deus. E na realidade, nós estamos falando agora de salvação, da salvação pela graça, mas o fato é que não há absolutamente nada que nós podemos fazer para receber de Deus, ou para merecer de Deus, qualquer graça, qualquer bênção. Tudo o que Ele nos dá, tudo o que temos da parte de Deus, é graça. Não há absolutamente nada que façamos que vai nos colocar numa posição de merecer algo da parte de Deus. Tudo o que podemos fazer diante dessa bênção que Deus nos dá é receber. Tudo que nós podemos fazer é desfrutar da graça e desse presente que nós não merecemos. Existe certa confusão quando se coloca frente a frente lei e graça, mandamentos, não é, do Senhor e a graça do Senhor. A verdade é que as Escrituras nos mostram que lei e graça sempre coexistiram. Nós ouvimos muito o tempo da lei antes de Jesus e o tempo da graça depois de Jesus. De fato existe aí uma divisão, né, no tempo. Mas as Escrituras nos mostram que lei e graça sempre existiram. E lei e graça sempre tiveram papéis diferentes, agiram de maneira diferente na vida das pessoas, cada uma cumprindo a sua função. A lei jamais salvou alguém. A lei, o cumprimento da lei, o cumprimento dos mandamentos, jamais salvou alguém. Desde sempre o papel da lei é condenar o homem. A lei sempre fez isso, condenou o ser humano. O papel dela é mostrar o quanto é impossível atingir o padrão do Deus que é 3 vezes santo. O que a lei faz conosco é: olha, você está vendo o que Deus exige? Isso é o que Deus exige de você. Você é incapaz de atingir isso. Você é incapaz de cumprir isso. É isso que a lei faz conosco. Ela nos mostra o quanto somos pecadores, o quanto somos falhos e o quanto é impossível atingir o padrão do Senhor. Em Atos 13, Paulo está pregando na sinagoga, falando para judeus e para pessoas que estavam se aproximando da fé, e ele faz um discurso falando de quando começou a história do povo judeu, desde Abraão, passando por Moisés, Davi, e ele prega o evangelho àquelas pessoas e chega no Messias, que é Cristo. E aí no verso 39, Paulo diz o seguinte: por meio dele, Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas. Olha só que interessante. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. O papel da lei sempre foi mostrar para o homem o quanto ele é pecador. A lei denuncia isso. Romanos capítulo 3, verso 19 diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela,
para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. O que a lei faz é isso, aponta o pecado e mostra que todos pecaram, e coloca a todos debaixo do juízo de Deus. Verso 20: portanto ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Percebe como é claro o papel da lei em nos condenar, em nos mostrar o quanto erramos. Enquanto a lei sempre condenou, a graça, meus irmãos, sempre salvou. Desde sempre o papel da graça é salvar. Olha o verso 21, a continuação. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Por quê? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 5 também fala sobre isso, verso 13. Pois antes de ser dada a lei, olha que interessante, antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Antes que a lei fosse dada, o pecado já existia, mas não tinha lei. Olha o papel da lei aparecendo no verso 24. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Percebe como lei e graça sempre existiram, sempre coexistiram com papéis diferentes. A lei revelando o pecado, condenando o ser humano pelo seu pecado, e a graça salvando, a graça vindo de encontro com o ser humano para salvar, a graça de Deus. Desde sempre foi assim. Abraão, Moisés, Davi, Isaías, todos os profetas. O fato é que todos aqueles que creram no Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé. Apocalipse 13 nos diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Quando nós falamos que todos aqueles que creram no Antigo Testamento foram salvos pela graça, por meio da fé, pode dar um pouco de confusão, não é? Porque mas Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Apocalipse 13 diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O que isso está nos dizendo, irmãos, é que absolutamente nada na história, nada do que aconteceu na história do mundo pegou Deus de surpresa. Nada do que aconteceu fez com que Deus fizesse, eu não sabia que isso ia acontecer. Nada. Porque Ele é o dono da história, Ele é Senhor da história. E é claro que, em determinado momento, dentro desse espaço-tempo que nós conhecemos, nós somos assim, nós pensamos de maneira cronológica. E é assim que nós enxergamos a história do mundo. E dentro dessa cronologia que nós entendemos, Cristo veio, se encarnou e morreu na cruz do Calvário. Mas o fato é que a salvação pela graça,
por meio da fé, já estava decretada antes da fundação do mundo, no Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é a graça. Somos salvos pela graça, mas talvez surja a pergunta: nós não devemos seguir o que Jesus falou? Fomos salvos pela graça, mas e aí, e os mandamentos de Jesus? Nós não temos que seguir os mandamentos que Jesus deixou? Sim, sem dúvida, mas existe um processo aí, e o processo é o seguinte: a lei nos condena, a lei nos mostra que somos pecadores, e quando isso é mostrado a nós, quando entendemos isso, quando olhamos para a condenação que nos aguarda, porque de fato somos pecadores, nós corremos para a graça. A lei nos condena, nós entendemos que somos falhos, pecadores, que não vamos atingir o padrão de Deus, e nós corremos para a graça, e a graça, por meio do sacrifício de Cristo, nos justifica do nosso pecado, e depois de nos justificar, sabe o que a graça faz conosco? Ela nos empurra de volta para a lei. A lei nos condena, corremos para a graça, somos redimidos em Cristo Jesus por meio da graça, e a graça nos coloca de novo na lei, nos mandamentos. A diferença agora, irmãos, é que depois de passar pela graça, estamos conscientes de que nós não vamos mais obedecer à lei, não vamos mais obedecer aos mandamentos para sermos salvos. Nós vamos obedecer à lei e vamos obedecer aos mandamentos porque já fomos salvos. Nós vemos versículos na Bíblia que nos dizem para amarmos a lei de Deus. Nos Salmos nós vamos encontrar muito isso, nos profetas: ame a lei do Senhor, ou o Salmo dizendo: como eu amo a lei do Senhor. Se nós não tivermos o entendimento correto, nós vamos pensar assim: mas como eu posso amar algo que me condena? Como é que eu posso amar algo que me julga? E o fato, irmãos, é que depois que passamos pela graça, nós podemos agora olhar para a lei com as lentes da graça. E olhando para a lei com as lentes da graça, entendendo que fomos justificados pela graça, nós podemos amar a lei. Nós podemos amar os mandamentos, porque agora, apesar da lei continuar revelando o nosso pecado, nós sabemos que ela não pode mais nos condenar. Agora, olhando para os mandamentos, olhando para a lei com as lentes do Evangelho de Cristo, nós amamos, porque ela continua revelando o nosso pecado, mas agora olhamos para a lei e sabemos, ela não me condena mais. Pela graça fomos perdoados. Agora eu obedeço, não mais achando que eu consigo alguma coisa de Deus, porque eu obedeci. Agora eu obedeço, não porque achando que, pelo fato de eu obedecer à lei, eu sou bom, e eu vou conseguir o favor de Deus porque eu sou bom. Agora eu obedeço, depois de passar pela graça, em gratidão. Agora eu obedeço à lei, e eu procuro andar de acordo com os mandamentos, com aquilo que Cristo deixou para mim,
em gratidão a um Deus que me salvou por graça. E para que a minha vida seja uma oferta de amor a esse Deus. Tem um pastor em São Paulo, pastor Batista, que sempre diz que a graça é a superação do pensamento religioso. E ele tem toda a razão quando ele diz isso. Porque o pensamento religioso, irmãos, ele acha que ele pode trocar favores com Deus. Ele acha que ele pode fazer coisas boas e ficar em crédito com Deus. Muita gente aí fora pensa isso. Muita gente dentro das igrejas evangélicas pensa isso. Que Deus funciona na base da barganha. E Deus não é assim. As pessoas pensam, eu faço boas obras, fico em crédito com Deus, Deus se agrada do que eu fiz, então eu fico em crédito com Ele, e por estar em crédito com Ele, Ele me abençoa. Não, meus irmãos, não é assim que funciona, tem que ser pela graça. Tem que ser pela graça, porque nós jamais conseguiremos ficar em crédito com Deus. Essa é a grande verdade que as Escrituras nos mostram. As Escrituras nos dizem isso, que nós, com o nosso coração corrupto, inclinado sempre para o pecado, nós jamais conseguimos ficar em crédito com o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, jamais. Essa é a ideia do pensamento religioso comum, essa ideia de barganha, de que eu ofereço algo para Deus para que Ele me abençoe, porque eu fico em crédito com Ele. Isso não existe. Tudo que Ele nos dá e nos permite viver é graça. E é por isso que a salvação também tem que ser por graça, porque senão nós jamais conseguiríamos alcançá-la. A graça nos liberta e as pessoas muitas vezes não entendem o que é de fato ser livre. As pessoas não compreendem o conceito bíblico de liberdade, muito por conta da influência de Satanás mesmo, que deturpa o que é liberdade. As pessoas olham para mim e para você às vezes, e olham para os crentes, para aqueles que de fato foram salvos em Cristo Jesus, e as pessoas falam, olha, o fulano ele não faz isso ou aquilo, ou ele não tem determinada atitude, né? E, na verdade, o que as pessoas estão querendo dizer elas estão falando sobre pecados. O fulano não faz isso ou aquilo porque a religião dele não permite. Já ouviu isso ou não? Já foi muito mais usada essa expressão, hoje menos, mas eu já ouvi muito isso. Ele não faz isso porque a religião não permite. Irmãos, isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. O que as pessoas no mundo são incapazes de entender é que a liberdade que temos em Cristo está em ter agora, através da graça de Deus, a possibilidade de dizer não. Nisso consiste a liberdade. Que as pessoas não podem entender, o que as pessoas que ainda não têm a Cristo não conseguem e não podem entender é que quem está sem Cristo é que está escravo,
é que está como escravo do pecado, escravo dos seus prazeres, e que nós, que passamos pela graça agora, porque ela nos libertou do jugo e da escravidão do pecado, agora nós temos a possibilidade de dizer não. É nisso que consiste ser livre. A graça nos liberta. Existe agora alguém que habita em mim, e por isso, nas tentações que surgem todos os dias diante de mim, eu tenho a possibilidade de dizer não para o pecado, porque eu não sou mais escravo. Entende o que é o conceito de liberdade bíblico? Sem Cristo éramos escravos. Hoje, pela graça, libertos, Ele nos dá a possibilidade de dizer não. E agora estamos sendo aperfeiçoados por aquele que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, de glória em glória, até que alcancemos a estatura de varão perfeito. Isso é liberdade. A graça, portanto, é a causa da nossa salvação. Por causa da graça derramada em Cristo Jesus, somos salvos. Mas Paulo fala no texto que existe um meio da salvação. E o meio da salvação é a fé. Então, por causa da graça, através da fé. A fé é uma resposta do homem a Deus, sem dúvida. Todo que crê será salvo, não é isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Parece algo muito claro, não é? E de fato é. Deus concede a salvação pela graça. Essa é a parte de Deus. E nós cremos. Essa é a parte do homem. Mas, irmãos, levando em consideração toda a Escritura, e principalmente o contexto do próprio capítulo 2, nós vamos ter um problema com essa interpretação mais simplista, de dividir isso, a parte de Deus e a parte do homem. Nós vamos ter um problema. Sabe por quê, irmãos? Porque no verso 1, como eu falei, e no verso 5, Paulo diz que estávamos mortos em delitos e pecados. No mesmo verso 5 ele diz que Deus precisou nos dar vida. Deus nos deu vida em Cristo. No verso 6 ele diz que Deus nos ressuscitou em Cristo. Paulo enfatiza o nosso estado sem Cristo. Por pelo menos 4 vezes nos versos anteriores aos versos que lemos, Paulo afirma e reafirma que nós não tínhamos vida. Não tínhamos vida espiritual, éramos mortos espiritualmente. E esse, irmãos, é o problema para interpretarmos a fé como ação exclusiva do homem. Esse é o problema para interpretarmos a fé simplesmente como a parte exclusiva do ser humano. Por quê? Por que é um problema? É um problema porque mortos não creem. É um problema porque mortos estão mortos.
É um problema porque mortos não reagem. É um problema porque mortos não respondem, porque estão mortos. Já tentou conversar com um cadáver? Você vai passar a vida ali, e ele não vai te responder uma só palavra, porque ele está morto. É por isso que Paulo, ele não para aí. Ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. À luz do contexto, o que Paulo está dizendo é que a salvação pela graça, por meio da fé, é dom de Deus. Não somente a graça é dom de Deus, e não somente a fé, como alguns dizem, é dom de Deus, mas o pacote inteiro. A salvação pela graça, por meio da fé, é dom de Deus. Esse pacote salvífico é dom de Deus. Portanto, o Senhor concede a graça por meio da qual somos salvos. Nós respondemos com fé, sim. Cada um de nós que confessamos a Cristo como Salvador, fizemos isso. Nós cremos, mas só cremos e só respondemos porque Ele também nos concedeu fé. E talvez surja a pergunta: por que é que Deus concede tudo? Por que é que Deus precisa fazer tudo? O verso seguinte deixa isso mais claro. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9: não vem de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Essa é a questão. O conceito de obras do apóstolo Paulo é diferente do conceito da maioria das pessoas. Muito por conta da teologia católica, as pessoas, quando leem a palavra obras nas Escrituras, elas são levadas a pensar em ações de caridade, em ajuda ao próximo. Quando elas leem obras, elas pensam em boas ações. E definitivamente esse não é o conceito de Paulo sobre obras. Obras para Paulo é tudo o que nós fazemos. Tudo o que fazemos durante a nossa vida são as nossas obras. Quando ele fala que não é por obras, o que ele está dizendo é: não é pelo que vocês fazem ou deixam de fazer, não é pela vida que vocês levam. O que Paulo está dizendo é que ninguém, absolutamente ninguém, entrará no céu e depois de estar no céu dirá: eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. O que Paulo está dizendo é que ninguém vai entrar no céu e dizer: eu estou aqui porque eu fui bom. O que Paulo está dizendo é que ninguém vai estar no céu e dizer: eu estou aqui porque eu perdoei os meus inimigos. Eu estou no céu porque eu busquei viver uma vida santa. Eu estou no céu porque eu fugi do pecado. O que Paulo está dizendo aqui é que ninguém vai entrar no céu e dizer: eu estou aqui porque eu criei em Jesus. Para que ninguém se glorie. Entende o porquê? Tem que ser tudo de Deus, tudo vindo da parte do Senhor. À luz desse entendimento, nós vamos perceber que não poderemos nos gloriar, nem mesmo no fato de termos crido.
porque inclusive a fé que usamos para poder crer veio de Deus, foi dom de Deus concedido a nós. Não vamos poder nos gloriar em absolutamente nada, porque a salvação pertence ao Senhor, é obra do Senhor. Não poderemos nos gloriar, porque estávamos mortos. Outros textos, entendendo tudo isso, outros textos ficam mais claros. Os mais antigos, quantas vezes cantamos: glória, glória ao autor da minha fé. Essa canção está baseada em Hebreus 12:2, que diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, vocês se lembram do processo que nós vimos no início, sobre lei e graça? A lei condena, aponta o nosso pecado, nós corremos para a graça, e depois de passarmos por ela, ela nos empurra de volta para a lei. Por quê? O verso 10, o verso seguinte, nos explica isso. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Olha que interessante, o jogo de palavras que Paulo usa aqui. Ele acabou de dizer no verso 9 o quê? Não é por obras, não é por obras, para que ninguém se glorie. Aí no verso seguinte, ele diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. É Ele quem nos santifica. Tudo na nossa vida continua sendo obra da graça. Depois da conversão, no nosso caminhar na vida espiritual, temos as nossas responsabilidades, nossas escolhas para fazer, mas tudo continua sendo obra da graça. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, sem dúvida, pecamos por nossa culpa. Nós escolhemos pecar. É a natureza pecaminosa do nosso coração. Somos culpados do nosso pecado, mas se fazemos algo bom, se agimos de acordo com a vontade de Deus, isso continua sendo obra da graça em nós, e o mérito continua sendo de Cristo e não nosso. Portanto, nem mesmo nas nossas boas obras nós poderemos nos gloriar, porque Ele as preparou de antemão para que andássemos nelas. Irmãos, isso é confortador. Isso é algo que deve nos deixar assim, extasiados. Filipenses 2: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Agora que fomos salvos pela graça por meio da fé, agora nós temos em nós aquele que opera o querer e o realizar. Portanto, podemos andar nas boas obras que Ele de antemão preparou para que nós andássemos.
não mais para sermos salvos, mas porque fomos salvos por causa da graça, por meio da fé. A graça é mais, irmãos, do que simplesmente um favor imerecido. Ela é a ação de Deus, a ação poderosa de Deus, a ação impetuosa de Deus em favor do pecador morto. A graça de Deus é essa ação da parte do Senhor em nosso favor, nos arrancando das trevas, nos arrancando do pecado, do poder do pecado, nos trazendo para a luz, nos justificando, nos regenerando e salvando a todos nós que estávamos perdidos. É intervenção direta do próprio Deus. Isso é graça. Por isso nós somos constrangidos pelo amor de Deus. Quando nós olhamos que nada foi pelo nosso mérito, que nós jamais mereceríamos, esse amor nos constrange. Maravilhosa graça, fomos achados e alcançados por ela, irmãos. Como não nos alegrar com essa notícia, como não nos regozijarmos nisso? Em 1779, na Inglaterra, um crente em Jesus entendeu essa verdade tão fantástica e escreveu a canção mais gravada da história. Escreveu a canção que tem mais versões dela na história. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa salvação! A graça me otorgou, promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu são e salvo agora irei ao santo lá no céu. Preciosa
a graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo